Oi, gente, passando para deixar uma palavra para vocês. Tá lá em Mateus 18, do 21 ao 35, né? Vai falar sobre o empregado mau. É uma parábola, né? Sobre o empregado mau. Esse empregado, ele chegou diante do patrão, né? E o patrão cobrou ele aquilo que ele estava devendo ele. E aí falou, né, que iria vender ele como escravo, ele, sua família e seus filhos. E aí esse empregado, né, ele caiu em si. E ele se ajoelhou, se prostrou e chorou diante do seu patrão. Se humilhou, né, chorou diante do seu patrão. E aí o patrão, né, ao ver isso, né, seu desespero, ele perdoou a dívida. Perdoou a dívida. E esse funcionário falou, né? Depois eu vou pagar tudo aquilo que eu devo. E aí o patrão perdoou ele. Só que aí ele tinha alguém também que devia ele. E ao sair dali, naquele desespero, né? Naquele sentimento, né? Eu preciso pagar aquilo que eu devo, porque senão meu patrão vai levar minha família, vai levar, né? Aquele desespero pela família, por aquilo que a gente precisa. E aí ele saiu de lá e se encontrou com com outra pessoa que trabalhava com ele, que devia ele, que também devia ele. E o que é que ele fez? Quando ele encontrou com essa outra pessoa que também devia ele cobrou dessa pessoa, só que essa pessoa disse que não tinha dinheiro para pagar. E o que ele fez? O que ele deveria ter feito é perdoado, né? Assim como o patrão dele perdoou, porque ele tinha vivido aquilo em pouco tempo. E aí, mas ele não perdoou. Ele não perdoou e esse homem, ele foi preso, né? Ele levou ele pra cadeia, ele foi preso. E aí, quando o patrão dele ficou sabendo disso, né? O patrão dele ficou triste, ficou revoltado. E ele foi lá e falou: como assim? Eu lhe perdoei e você não perdoou? E aí, ele teve que pagar, né, toda a dívida dele porque ele não perdoou. E assim somos nós, né? O Senhor, ele nos perdoa todos os dias, porque nós somos falhos, né? Eu sou falha. Nós somos falhos e todos os dias nós erramos, seja em pequenas coisas, grandes coisas, mas nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. E o Senhor, ele a todo momento, ele nos perdoa se nós, com o coração quebrantado, chegar diante dele e falar: Senhor, me perdoa, Senhor. Colocar diante dele essa questão, colocar diante dele a nossa dificuldade, ele nos perdoa. E nós conseguimos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos faz mal. É mais difícil, né? Então, assim, é mais fácil pedir perdão e ser perdoada por Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos entristece. Mas o Espírito Santo, ele é tão bom que a todo tempo ele fala ao nosso coração, ele nos ajuda, né? Ele nos mostra, ele nos revela o que tem por trás, seja plano, seja o que for, ele sempre está nos revelando e nos mostrando todas as coisas, basta que nós estejamos atentos para ouvir, né, aquilo que ele tem nos mostrado. E então que nós possamos, né, fazer como Jesus nos ensinou, né, perdoar aquele que nos ofendeu, porque a oração que ele nos ensinou fala, né? Perdoai aquele que nos ofendeu para que o Senhor nos o perdoe. Então nós precisamos liberar perdão. Não é fácil, né? Tem coisas mesmo assim, mas com a ajuda de Deus a gente consegue, tá? Eu consegui, se eu conseguir, você consegue. Se eu consigo perdoar, você consegue perdoar, porque é o quem faz não sou eu sou insuficiente, eu não sou nada, mas quem faz através de mim, quem me ensina que o perdão é melhor, quem me ensinou que é melhor perdoar do que guardar
mágoa e rancor foi o Senhor, e Ele pode te ensinar. Basta que você peça: Senhor, me ajuda a perdoar, Senhor, me ajuda a perdoar tal coisa. Coloca diante dele, confesse e fale para ele, né? Você tem livre acesso, basta que você se coloque diante dele, o veja como Deus e Senhor e Salvador, se colocando diante dele, pedindo perdão a ele, né, pelas suas falhas. Primeiro nós pedimos perdão pelas nossas falhas, né? Quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados. E eu? Será que eu sou capaz de perdoar aquele que me ofendeu? Será que eu consigo perdoar aquele? Porque o que ele manda eu fazer é isso. Ele me manda: Rose, perdoa quem te ofendeu. Perdoa quem te ofendeu, que eu também te perdoo. Então, para que eu tenha o perdão de Deus naquilo que eu falhei, que eu fiz de errado lá no meu passado, né? Ou que eu ainda erro, porque todos os dias nós erramos, nós somos falhos, somos humanos, ainda somos carne, né? E assim, mas continuemos tentando e querendo fazer o certo, querendo fazer, né, o melhor que agrada a Deus. Então Deus ele vai nos ensinar, e que nós possamos ser um empregado bom, um empregado que perdoa, assim como nós somos perdoados pelo nosso patrão, que é Jesus. Deus ele é o nosso patrão e nós somos os empregados. Então que eu possa perdoar assim como ele me perdoou, porque assim ele vai me perdoar. Agora, se eu não perdoo aqui a dívida, né, como foi contada a parábola anterior, se Deus me perdoou, aí tem uma pessoa que precisa do meu perdão, eu não liberei o perdão sobre essa pessoa, será que eu mereço o perdão de Deus? Será que eu mereço? Se eu não conseguir perdoar aqui quem está no meio, eu não vou conseguir chegar até a ponta. Então que você possa, né, limpar o seu coração e perdoar aqueles que te ofenderam. Eu também queria te deixar uma coisa muito clara: ninguém erra sozinho, tá? Ninguém erra sozinho. Se somos dois e houve um erro, há erro, sempre haverá erro das duas partes. Então eu vou sempre ajudar o outro a errar, vamos colocar dessa forma. Então ninguém erra sozinho. Se alguém errou, você tem uma parcelinha de culpa, né? Nós temos uma parcelinha de culpa. E ver e enxergar isso é não ter orgulho, né? Eu preciso tirar o meu orgulho e dizer, e falar, e saber, e entender que eu também errei. Quando não erra, eu posso ir lá, aí eu vou lá, vou ver onde eu errei. Eu também devo ter errado, né? E assim você vai conseguir perdoar, porque nós não somos perfeitos. Então, eu não posso cobrar a perfeição do outro. Então, eu preciso aprender todos os dias a lidar com ele, a conviver com ele, e sempre pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, Senhor, me fala, Senhor, me mostra. E tudo ele vai fazendo e mostrando, porque tudo ele tem um propósito. E o Senhor, ele quer nos usar para ajudar, tá? Beijo.